Se eu não fosse gaúcha, se eu tivesse nascido, por exemplo, na Catalunha, Barcelona, porque eu adoro Barcelona. E no Brasil... Olha que pergunta. Algum de que você tenha verdade. simpatia? É que eu vou ser bem honesta, as pessoas vão falar que eu tô querendo, de repente, desviar o foco no estilo Ale Oliveira. Certeza que vai. Mas não é. É que não tem nenhum que seja igual ao Inter. Ninguém. Eu não consigo imaginar o que eu sinto pelo Inter sentindo por outro time. E olha que eu respeito os times. O ano passado, muita gente me acusou de ser flamenguista, porque lá nas oitavas de final, antes de começar as oitavas de final da Libertadores, eu falei que seria Flamengo e River. E até na hora os caras tiraram sarro, Flamengo. Tudo bem que tinha o Abelão naquela época ainda no Flamengo, isso. E eu sou fã do Marcelo Gadiardo também, o que ele faz com o River, por mais que tenha perdido essa última edição de Libertadores, eu acho que ele é diferenciado. E você durar tanto tempo num time como o River, de cobrança, segurando jogadores que poderiam estar na Europa e que permanecem na Argentina por causa dele, sensacional. E as pessoas, você é Flamengo, Flamengo. E eu coloquei o boné do Flamengo, porque assim, camisa de time eu não coloco. Já coloquei no passado, quando trabalhei com o Milton Neves, mas hoje camisa de time é só do Inter, para colocar. Posso até mostrar aquela coisa toda, mas vestir é a do Inter. Então eu sou tão fanática, tão alucinada, que se eu me mudasse, sei lá, para o Vietnã, fosse morar na Austrália, sei lá, morar em qualquer outro lugar, em qualquer estado, no Acre, eu seria Inter igual, não tem como. Mas assim, os times, como esses times que eu não torço, mas que eu acompanho como jornalista, eles se reciclam tanto. Você vê que tem épocas, né, que um time tá como o Flamengo no ano passado, Corinthians já esteve com o Tite no auge, você vê um Palmeiras, aquele do Luxemburgo da década de 90, o próprio Grêmio, que é meu adversário de uma vida inteira, agora com o Renato Gaúcho em 2017, enfim, tantos times que têm os seus momentos, e é legal que eu posso desfrutar como uma pessoa que gosta de futebol. Eu penso, puxa, meu Deus, eu sou a principal privilegiada do mundo, eu falo de futebol quase que todos os dias da minha vida, eu amo o que eu faço, então eu não torceria para outro time. Mas eu tenho simpatia pelo Barcelona, eu tenho um cachorro chamado Messi, tem um D'Alessandro e tem o Abel Braga. Você falou do Abel, que eu tive a honra e o prazer de conhecer, e me encantou muito como ser humano, assim, né? E realmente é um cara de um coração enorme. Você sente, dói em você as críticas muito fortes até, de cunho pessoal, não do trabalho, muitas vezes, que ele sofreu, principalmente no Flamengo, e tem sofrido? Primeiro que, só para lembrar, e as pessoas têm a memória muito curta, que o Abel não tinha Gerson, não tinha os dois laterais, nem o Rafinha, nem o Felipe Luiz, nem o Pablo Mari, só para a gente citar um esqueletinho. Metade do time. Um esqueleto do Flamengo. Ele não tinha esses caras. Fora isso, ele ganhou o campeonato estadual, que quando você não ganha, ele importa, né? É legal. Não ganha o São Paulo, não ganha desde 2005. Mas quando ganha, ninguém dá valor, que eu acho uma coisa completamente fora de contexto. Eu valorizo tudo. O Inter ganhou a copinha, eu comemoro qualquer coisa. Até jogos jurídicos. Tudo, jogos jurídicos, tudo é importante. Quer dizer, tudo me faz feliz. Eu quero buscar felicidade na minha vida. Eu prefiro ser feliz do que triste, amarga. Então, o Abel, na verdade, ele é um cara de extrema competência para ganhar. É um cara que ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Tem essa história linda no Internacional, um cara respeitado. Incrível. Em São Paulo, eu não sei como é que ele ainda não foi chamado, não dirigiu os 4 grandes. Mas posso falar uma coisa, às vezes o Abel também, pela carreira que ele tem, pela história, pelo currículo, na minha opinião, ele não deveria ter treinado o Cruzeiro. Todo mundo sabia que o Cruzeiro estava muito desorganizado, alguma coisa ruim estava acontecendo. E talvez por ter saído daquela maneira, tiraram ele do Flamengo sem muita culpa nem nada, com críticas porque ele poupava jogadores. De repente ele aceitou um desafio fora de hora, e isso acaba prejudicando e fomentando. Mas eu, se fosse o Abel, e eu tenho um carinho enorme, uma admiração por ele incontestável, eu diria o seguinte: tem que passar por cima, trabalhar do jeito dele, com a cabeça erguida, não só olhando para o passado, mas sabendo o que ele tem nas mãos, sabendo quais são os objetivos que ele pode atingir, porque ele conhece demais de futebol, ele tem um domínio de vestiário. Só que às vezes no futebol é o que eu te falo, se você não tiver o time, não adianta você ter um cara, 2, eles não vão resolver a sua vida. Se você não tiver o time, você não vai evoluir, e o treinador, ele realmente acaba pagando o preço alto, muitas vezes, porque ele não consegue fazer mesmo aquele time não vai jogar com ele ou com nenhum outro. Mas o Abel é um dos melhores técnicos do Brasil, é um cara de caráter, de palavra, e como você disse, é um ser humano acima da média. Só que não é só isso, e ele é um grande profissional, e ele
é o técnico mais importante da minha história como torcedora e um dos técnicos mais importantes da minha carreira. Então, qualquer crítica ruim ao Abel, eu sei que ela é infundada e eu sou uma pessoa que eu deleto na hora. E o Abel que eu tenho que caracterizar e que tenho que acreditar, esse já está na minha cabeça e ninguém monta. Que legal. Então eu até pedi... O meu microfone tá coisado? Porque você fez tanto, mexeu nela... Ele tá com ciúmes. O meu caiu, né? Não tem nem som aqui, tá nem gravando. Tá no meio da rua já. Então esse negócio de criticar, viu, dona Encrenca? Para de me criticar na rede social, tá bom? Obrigado. André Thiago, fala Alê, filhote de baleia Free com Kung Fu Panda. Que mistura que eu não consigo imaginar. Eu também não consigo, mas ele foi bem do Discovery do animal, né? Como é que chama? Animal Planet. Esse mesmo. Vai tomar, André, vai te... Pergunta para Renata se já surgiu alguma proposta de outra emissora e se surgiu porque ela não aceitou. O André é do Fofocalizando do... Já surgiu, porém eu sempre considero que o que eu tenho, se ele for o mais interessante... E aquilo que eu busco, e o Jogo Aberto, ninguém fica 13 anos num programa se não tiver realizada. Então, para fazer algo melhor do que o Jogo Aberto, vai precisar mais do que uma concorrente para me chamar. Olha aí, e nós estamos falando, evidentemente, daquela proposta da... né? Mas do esporte interativo, mentira. Esporte interativo não tem roupa para... Não, esporte interativo não. Não tem coisas para receber a Renata, não dá. Sai todo mundo e entra a Renata, e o salário e tudo. Que exagerado. Não faça isso, não cometa esse... Vou te chamar de baleia, vou te chamar de filhote de panda. Mais, coitado de mim. Não cometa esse erro na carreira. Não, brincadeira, seu Tanner, nós estamos juntos, eu te amo, me engravida. E outros projetos, assim, tudo bem, não sair não, mas sair da Band não é um pensamento seu agora. E outros tipos de... Você sabe que a gente reality, brinca... Você pensou em reality, mostrar... Eu já pensei uma vez, uma coisa muito esdrúxula. Quer dizer, eu já pensei em várias coisas, porque por mais que você tenha o seu espaço, sempre é interessante você abrir um pouco o campo de visão e se imaginar em outras situações. E eu já fiz isso. Por exemplo, eu não imagino... Eu só não me imagino trabalhando. O resto eu imagino qualquer coisa que você... Não, eu não consigo me imaginar numa bancada de telejornal, segurando as mãos com aquela caneta. Formal. Eu não consigo. Isso realmente não combina muito comigo. Eu sou uma pessoa já over, grande, pé grande, mão grande, grandona como um todo. Eu sou aquela pessoa que precisa de espaço, de movimento, de gestos. Mas eu brinco, e brinco assim, sério, que um dia eu queria fazer um programa na madrugada da Band, com os comentaristas, a gente falando não de futebol e de esportes, mas falando de relacionamentos, de homem e mulher, de coisas que a gente vive no mundo. Por exemplo, alguém conta uma história, eu tô com um problema assim, assado, e eles vão debater aquilo. E de um jeito livre, na madrugada, pode falar palavrão, pode ser CD, pode dar um comentário, de repente você tem uma opinião, acho que é uma coisa louca, mas lá você vai poder. Por isso que eu já imagino na madrugada, 3 da manhã, né, para fortes, aqueles que aguentam. Eu não sei, alguma coisa... O programa vai durar uns 10 minutos, né? Porque... Você imagina o Denilson? Você pensou? Aí o Denilson vai explicar pro cara, ou o cara quer conquistar uma menina, mas não sabe como, aí o Denilson vai dar dicas, ou o Ronaldo vai dar umas dicas de como ser romântico, meigo com a esposa. Enfim, eu queria fazer uma coisa de comportamento, mas assim, diferente. Não essa coisa de como todo mundo faz, uma coisa meio casos de família, só que mais civilizada, assim, mais... Entendi. Então, de repente, alguma coisa assim, eu já pensei, a gente brinca muito na Band, essa história já rola. Mas assim, algum programa para fazer algo... Hoje eu posso fazer tudo no Jogo Aberto, entretenimento, jornalismo esportivo, merchandising, eu posso debater, eu posso falar de futebol do jeito que eu gosto, do jeito que eles gostam. Então, como é que eu vou ter alguma coisa melhor? Não sei se seria... Eu acho que algum dia, talvez, eu mesma possa cansar, não cansei até hoje, que eu já falei para os meus diretores. A primeira que vai dizer, não tem mais fôlego, não estou em melhor fase, é que nem o jogador de futebol, ele que sabe a hora de parar, né? Muitos não param porque não fizeram o pé de meia direitinho. Outros não param porque realmente tem medo de ficar em casa, sem fazer nada, ou de migrar para uma outra área. Então, por enquanto, eu sinto que eu ainda não preciso me aposentar no futebol. Mas quem sabe no futuro fazer uma coisa bem diferente, bem inusitada. E você meio que começou na madrugada, né? No rádio? No rádio, comecei em Santo Ângelo. Eu lembro que a primeira vez, porque eu falava como locutora e operava a mesa de som.
Eu lembro até hoje, mais de 2 horas para conseguir apertar o botão on, né? Ali ligar o botão e falar alguma coisa. Eu não conseguia. De nervoso. Medo de errar, medo de apertar no botão, falar alguma coisa, falar só comigo, porque era eu e mais ninguém na rádio. E eu lembro que era super frio, inverno no Rio Grande do Sul, e eu ia pra rádio, trabalhava na madrugada, super inexperiente, me trancava lá, aquela coisa meio com medo. E foi algo que funcionou tão bem na minha vida, porque ali eu soube que eu era uma pessoa que poderia me desafiar. E eu levaria isso na minha vida inteira, na TV, fora da TV. Eu gosto de coisas diferentes, mas também gosto de rotina, meio controverso isso, não é? Porque eu gosto de rotina, eu gosto de almoçar em casa, ver meus jogos no mesmo lugar em casa, colocar minha camisa do Inter. Eu me arrumo para ver jogo do Inter, porque é um evento, é um acontecimento. Eu não vou na balada, não danço, não bebo. Não dança até uma boa, inclusive. Eu poupo a plateia de um espetáculo ruim, mal qualificado. Mas vamos voltar no tempo e aí você, enfim, depois de muito tempo, conseguiu apertar o botão e falar na rádio. O que você falava? Eu lembro assim, o nome da rádio até hoje é o mesmo, Novos Horizontes FM. Então eu entrava, por exemplo, a primeira coisa que eu falei foi Novos Horizontes, 2h15. E desliguei o botão. Foi melhor